Olá, queridos. Me chamo Rodrigo Aglio. Quero trazer novamente uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração, com ensinamentos, com lições importantes para o nosso dia a dia. E eu gostaria de compartilhar com você a passagem que se encontra em Mateus capítulo 12, do versículo 26 ao 28, em que Jesus, junto ali com os fariseus, diz assim: Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso os vossos filhos? Por isso mesmo serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Essa história começou justamente porque naquela época havia muita possessão do corpo através dos demônios. Satanás usava muito esse artifício para possuir o corpo, a vida das pessoas que não tinham Jesus. Hoje você não vê muito isso, porque o que Satanás quer é te afastar da presença de Deus. E ele sabe que se ele possuir o seu corpo, que ele pode fazer isso, você imediatamente vai estar buscando por um líder evangélico, um líder religioso, alguém que esteja abalizado por Deus para o expulsá-lo. Então, ele não quer que isso aconteça, porque ele sabe que se no momento em que você for liberto, seus olhos vão se abrir e assim você estará caminhando nos caminhos de Deus, e ele não quer isso. Ele quer que você enfrente o mesmo destino a qual está destinado para ele, que é o inferno. Eu tenho que dizer as verdades bíblicas aqui para você, doa ao seu coração, ao seu ouvido ou não, mas eu tenho que dizer a verdade. Então, Satanás, o objetivo dele é te afastar da presença de Deus. Hoje, ele coloca tantas facilidades na vida do ser humano para pecar, para se afastar da presença de Deus e estar longe de Deus, que ele não precisa mais possuir o corpo das pessoas. Mas na época de Jesus, era um artifício muito usado por ele. Tanto que Jesus, onde ia e tinha pessoas endemoniadas, ele ia e expulsava os demônios. E os fariseus, vendo essa prática de Jesus, desse poder maravilhoso que ele tinha de expulsar os demônios, atribuiu esse poder ao próprio Beelzebu, ao próprio diabo. E uma coisa que eu aprendo aqui, que Jesus Cristo vem ensinar nessa palavra aqui, que nós temos que ter certo cuidado em dizer se uma pessoa é de Deus ou do diabo. Porque às vezes as pessoas estão fazendo sinais e maravilhas, operando milagres em nome de Deus, e você está atribuindo ela às coisas do diabo. E a Bíblia diz que quando você faz isso, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E nós sabemos que toda blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão para Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é toda vez que o Espírito Santo está falando ao seu coração e você o rejeita, você não aceita, você não acredita. Então cuidado, porque talvez você esteja blasfemando contra o Espírito Santo e isso não tem perdão. Então, você pode falar mal de Deus, falar mal de Jesus, mas aceite o Espírito Santo quando ele fala ao seu coração, meu querido. E nessa passagem, os fariseus, aqueles homens que procuravam uma boa oportunidade para incriminar Jesus, para acusar Jesus, porque é isso que o diabo faz na vida das pessoas também. Ele gosta de apontar o dedo no seu nariz, na sua cara, e dizer que você errou, que você tem um passado tenebroso. Ele gosta de jogar isso na sua cara. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor Jesus Cristo e Ele transforma as nossas vidas e nos ajuda a vencer todas as dificuldades e fraquezas que nós temos pela frente. E nessa passagem conta a história de Beelzebu. Beelzebu é um dos nomes de Satanás. E a Bíblia vem dizer ainda em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que não é de se admirar que o próprio Satanás se disfarça em um anjo de luz. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que Satanás tem as suas diversas armadilhas, artimanhas para enganar até mesmo os escolhidos. E nós temos que estar atentos,
Porque se ele no jardim do Éden já se transformou numa serpente, possuindo uma serpente e enganando Adão e Eva, ele pode justamente aparecer na sua frente na forma física de uma pessoa ou de um animal. Não importa para ele como ele vai chegar até você, mas ele vai fazer de tudo para te enganar, mentir para você e te afastar da presença de Deus. E Beuzebu é a raiz da palavra que vem de Baal-Zebul. Baal-Zebul significa o Senhor das alturas ou dos lugares altos. E era um deus falso que era adorado pelos cananeus. E os hebreus, numa forma pejorativa de identificar esse deus falso, colocou uma ramificação na raiz da palavra Baal-Zebul e botou Baal-Zebud, que significa Senhor da mosca. E nós entendemos que na tipologia bíblica, que é uma matéria da teologia, você pode relacionar alguns animais, algumas coisas da natureza ao próprio personagens bíblicos. Por exemplo, Josué é um tipo de Jesus. Deserto é um tipo de provação, é um tipo de lugar, é um tipo de momento que você esteja passando. E aqui nessa passagem nós vamos fazer uma tipologia do que seria a nossa vida de Satanás e do próprio Jesus. Por exemplo, se eu pudesse fazer uma tipologia do que como somos, nós seríamos ovelhas, porque nós somos relacionados como ovelhas. Então, nós somos ovelhas, o lobo é a tipologia do diabo e o pastor a tipologia de Jesus. Nós sabemos, e eu tive o privilégio de, por muito tempo, através do meu pai, cuidar de ovelhas e cabras. Meu pai gostava de animais e eu, muito tempo, pastoreei as cabras dos meus pais, as ovelhas que ele tinha. E agora, fazendo um estudo específico, acabamos descobrindo que as ovelhas, quando estão lá no pasto caminhando, elas são tremendamente incomodadas por moscas. E aí eu venho e faço uma análise profunda de que Baal-Zebul, o Senhor das alturas, que foi de uma forma pejorativa transformado em Baal-Zebud, o Senhor das moscas, foi relacionado ao próprio diabo como Beuzebu. Então, as moscas trazem importúnio tremendo para as ovelhas. Porque enquanto as ovelhas estão pastando e as ovelhas têm aqueles excrementos no nariz, a mosca entra lá, quando as ovelhas não conseguem afastar ela, elas vão lá e põem os seus ovos nos excrementos do nariz das ovelhas. E ali gera doenças terríveis, muitas doenças mesmo para as ovelhas. Uma é a miose, a outra é uma forma de parasita que afeta a visão das ovelhas, entra no cérebro, enfraquece as ovelhas ficam andando em círculos porque aquilo incomoda tremendamente a cabeça dela, ela perde a conjunção motora, as ovelhas vão se enfraquecendo, não produzem mais, não se alimentam, vai enfraquecendo, e se você não cuidar, essas ovelhas vêm até a óbito. Por que eu estou dizendo sobre as doenças dessas ovelhas através das moscas? Porque é justamente isso que às vezes acontece na nossa vida. Nós somos ovelhas do pastor Senhor Jesus Cristo, onde não somente o lobo, que o diabo pode se transformar em qualquer coisa, então preste atenção, ele pode transformar num lobo, mas também em moscas, para incomodar, para te afastar do seu objetivo, que é chegar aos pastos verdes, como as ovelhas. E quer fazer você ficar enfraquecido, parado, estagnado, sofrendo, porque esse é o prazer do diabo. Ele não quer ver você evoluindo, não quer ver você prosperar, e ele vai fazer de tudo para te parar, para te matar. Então, essas moscas são uma das principais causas das maiorias das doenças que as ovelhas têm, e são causadas por esse parasita, que é a mosca que vai lá e põe seus ovos, trazendo doenças terríveis. Então, quero dizer para você, meu querido, que o diabo vem em 2 Coríntios 4, eu quero compartilhar com você, 2 Coríntios 4, para você ver que eu não estou falando besteira. 2 Coríntios 3 e 4, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto,
é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então ele está fazendo você ficar cego para as coisas de Deus. Por isso que às vezes você não entende, porque tem muitas pessoas que pegam a palavra, abrem a Bíblia e não conseguem entender nada, porque está com uma venda nos olhos e não consegue enxergar. É preciso que você tenha um esforço muito grande para que você espiritualmente busque a Deus de forma a dizer: Deus, eu preciso ver as suas maravilhas, ver o que o Senhor realmente quer me ensinar através das Escrituras. E aí, Deus vai se revelar de uma forma para você tão especial, que você vai abrir a sua visão e vai começar a ver as coisas com nitidez. Então, o diabo, o Baal-zebub, que é o senhor das moscas, está tentando parar você. Ele está tentando fazer com que você fique estagnado, doente, e que você não venha a produzir nem prosperar. Mas eu quero dizer para você que nós temos um pastor, e esse pastor, Senhor Jesus Cristo, está cuidando das suas ovelhas, pelo menos aquelas que se dispõem a ser cuidada por ele, para que ele nos leve a pastos verdejantes. Mas para que isso aconteça, meu querido, você tem que enfrentar essa luta, tem que espantar as moscas, tem que enfrentar o lobo e pedir a Deus pela proteção do pastor contra o lobo, contra os chacais, contra essas doenças terríveis que atacam as ovelhas, que simboliza nós. Eu quero te contar uma ilustração de que havia um sapo numa lagoa e ele todas as manhãs conversava com uma rosa linda, maravilhosa. E eles tinham uma amizade profunda e todos os dias eles estavam ali confidenciando a sua vida um para o outro e riam e se divertiam. E um belo dia, em distração, a serpente chegou para a rosa e disse: por que você tem amizade com esse sapo, essa coisa horrenda? Ele é muito feio, ele não te traz benefício nenhum. Não sei por que você tem amizade com esse animal tão horrendo, tão feio. E a rosa resolveu dar ouvido à serpente. E ela acabou desprezando o sapo, fazendo com que a amizade dele se esfriasse. E o sapo percebeu isso e foi embora, foi para outro lugar. Passou-se um tempo, o sapo resolveu voltar naquela lagoa onde estava aquela rosa maravilhosa. E chegando, viu a rosa toda murcha, toda sem cor, sem vida. E a rosa, quando viu o sapo, graças a Deus que eu estou te vendo. Você não sabe o mal que eu fiz para mim e para você. Porque quando eu fiz e dei ouvido à serpente e te desprezei, eu não sabia que a minha amizade com você era mais importante. Porque quando você estava comigo aqui, você era aquele que comia as moscas que se aproximavam de mim e por isso eu tinha as pétalas tão bonitas. E agora, depois que você saiu, elas me incomodavam, me açoitavam e eu fui perdendo o brilho, a beleza e o sentido da vida. E estou a morrer porque você não estava aqui. Então, querido, às vezes você está dando ouvido a pessoas que está dizendo para você não se aproximar de Deus, de uma forma direta ou indiretamente. Cuidado para quem você está emprestando os seus ouvidos. Cuidado para você não estar fazendo com que coisas importantes a respeito de Deus seja afastado da sua mente, dos seus olhos, dos seus ouvidos, porque você está preferindo fazer outras coisas que são menos importantes do que buscar a Deus. Então, meu querido, você como ovelha, assim como eu sou, que você possa estar no pasto onde tem a proteção do pastor, onde você vai ser bem-aventurado, feliz e terá uma vida plena em abundância, porque você escolheu estar debaixo do regaço do pastor. Que Deus abençoe sua vida, que essa mensagem venha te trazer lições para que você não possa cair nas astutas armadilhas do Satanás, a qual tem tantos outros nomes como Beelzebub. Deus te abençoe em nome de Jesus. Inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like.